boa noite. Durante nossa programação, sempre procuramos informá-lo sobre os problemas existentes dentro da agropecuária. Nosso alerta de hoje é para que você se conscientize de um assunto que na maioria das vezes não é seguido pelos agropecuaristas. Hoje você vai conhecer a importância da análise do solo. Qual o melhor adubo para a sua terra? O calcário é a solução para a recuperação de pastagens. Está em nossos estúdios o Dr. Orlando Cavalcante de Castro, especialista em química agrícola. Dr. Orlando, o que significa, o que é uma análise do solo? Em primeiro lugar, boa noite. Bom, uma análise de solo é um instrumento à disposição dos agricultores visando medir a fertilidade relativa do seu solo. Nela consta o pH, a quantidade de cálcio, de magnésio, de fósforo, de potássio. E com base nessas determinações, o engenheiro agrônomo pode fazer uma recomendação precisa para a adubação do seu solo. E qual a importância de se fazer essa análise? Bom, com a população do mundo crescendo da maneira que está, é importante nós aumentarmos a produtividade das nossas áreas, evitando incorporar novas áreas. Uma área que foi corretamente adubada e corrigida produz por quatro vezes uma área que não sofreu nenhum tipo de adubação. Ou seja, 1 hectare corretamente adubado produz por 4 outros hectares que não foram adubados. E é muito comum, hoje o produtor geralmente, às vezes mesmo com base numa análise de solo, ao invés de colocar a quantidade determinada por essa análise, geralmente por questão de custo ou para economizar tal, ele coloca sempre um pouco a menos ou às vezes muito menos adubo e consequentemente o índice de produção cai assustadoramente, né? Exatamente. Hoje em dia, tanto a falta quanto o excesso reduz drasticamente a sua produtividade. O excesso ainda é pior, porque além de reduzir a sua produtividade, te fez você gastar além do normal pelo próprio excesso. Orlando, como é que se faz uma coleta do solo? Um elemento numa determinada área, como é que ele vai coletar esse material para uma posterior análise? Bom, em primeiro lugar, nós devemos escolher a área. Feita a escolha da área, nós dividimos ela em glebas de 10 hectares. Em cada hectare, nós fazemos um buraco em forma de V, tá certo? E zigue-zagueando, retiramos uma fatia, misturamos posteriormente essas fatias, né? E levamos para o laboratório em uma embalagem específica. Nessa embalagem deve conter o nome do interessado, né, da fazenda, do município, a cor do solo, se foi adubado, o histórico da área. Quer dizer, e é aconselhável também que o elemento não coloque essa quantidade de terra em qualquer embalagem. Por exemplo, às vezes é muito comum o sujeito pegar aí às vezes até um saco de adubo, ou pegar um saquinho de leite e colocar a terra dentro e para mandar análise, e aí vai dar problema, vai dar alteração. Contamina completamente o resultado de uma análise. Se você colocar um solo num saco de adubo, é evidente que as quantidades de nutrientes naquele adubo são muito maiores, mas muito maiores do que a quantidade que existe no solo. Consequentemente, você vai ter uma contaminação e aquele resultado não vai refletir a realidade do seu solo. Orlando, por que a grande maioria dos agropecuaristas, vamos falar assim, porque a análise do solo, essas correções todas servem tanto para o lado da agricultura quanto para o lado da pecuária. Corretamente. Por que a maioria dos agropecuaristas, Orlando, eles não fazem uso da análise do solo? O que é que acontece com... Nós dividimos os produtores em duas categorias, em amadores e profissionais. Os profissionais são a minoria. Os amadores, eles olham a experiência dos antepassados e vão simplesmente repetindo. Consequentemente, a sua perda de dinheiro é grande, eles quase não ganham. Já os profissionais, eles contestam, eles querem sempre saber o porquê de tudo, né? E para esses a crise é mais amena. Tá certo. Orlando, o nosso tempo está basicamente esgotado. Como é um assunto de interesse
da população agrícola, nós vamos continuar com esse informativo no programa de amanhã. Centro-Oeste Rural fica por aqui. Uma boa noite, fique agora com o JBC, segunda edição. Centro-Oeste Rural, oferecimento Fongoreme, para o tratamento de sementes contra brusônio. Fongoreme, a semente bem tratada, um produto Ciba-Geiger. E FMC, tratamento de semente. Análise do solo, a importância que tem a análise numa determinada cultura, principalmente agora que a maioria dos pecuaristas começam a fazer a recuperação de pastos. Orlando, é muito comum hoje o elemento colocar fogo no pasto, certo? Sim. E daí uns dias, com as primeiras chuvas, você percebe que começa a nascer um capim verdinho, bonito, vistoso. Isso é pura ilusão, não é não? Essa é uma ilusão em que grande parte dos produtores incorre. Nós verificamos que quando o pasto é queimado, há uma diminuição sensível da matéria orgânica desse pasto. Com a diminuição dessa matéria orgânica, o que ocorre é uma diminuição da fertilidade natural que existe nesse solo. Consequentemente, acabando a matéria orgânica, fatalmente você tem que colocar mais adubo químico e ainda se sujeita a perder esse adubo químico por lixiviação, fixação e outras formas, né? Então, é fundamental que não se queime o solo de maneira nenhuma, né? Uma outra coisa que nós observamos aí, é muito comum na prática do dia a dia, é o elemento comprar adubo da seguinte maneira. O senhor tem adubo para terra fraca? Lá o ano passado eu plantei, o arroz não foi bom, o milho não foi bom, o feijão não cresceu direito, não granou. Quer dizer, é muito comum o elemento comprar adubo dessa forma. Quer dizer, e nós estamos num estado basicamente agrícola, onde a maioria deveria ter um pouco mais de cuidado ao adquirir esse produto, que é tão caro. Certo, ou seja, a pessoa compra o adubo sem critério técnico nenhum. Para comprar um adubo ou um outro insumo, um calcário, a primeira coisa a se fazer é a análise de solo. Somente com a análise do solo é que você pode ter uma ideia, pode ter certeza daquilo que você está adquirindo. Sem análise de solo é chutar no escuro, é dar tiro no escuro. Orlando, como é que é o solo goiano? O solo aqui do estado de Goiás, na sua maioria, é um solo bom, um solo fraco, um solo médio? Como é que é esse solo nosso? Originalmente, o solo do Cerrado é um solo fraco, um solo que tem muito alumínio, com pH baixo, com muito manganês, com muito ferro, né? Mas existe solução para isso, né? Vamos analisar o solo e, posteriormente, fazer uma correção desse solo. Vamos corrigindo esse solo, você tem condição de dobrar ou triplicar a sua produtividade. E tem muita gente jogando dinheiro fora, não tem? Demais da conta. Nós observamos aqui em certas regiões aqui do estado, onde são altamente produtoras de cereais, sim, que a cada safra está sendo colocada uma quantidade maior de fertilizante no solo. Quer dizer, parece que está havendo uma deficiência de nutrientes nesse solo a cada ano que passa. Consequentemente, isso vai fazer com que o solo fique basicamente desertificado, correto? Correto, né? A desertificação do solo, ela ocorre, como eu falei há pouco tempo atrás, porque nós estamos eliminando a matéria orgânica do solo. O que a matéria orgânica faz? Ela digere, entre aspas, o adubo químico e fornece esse adubo químico digerido para a planta. Em termos técnicos, seria quelatizar esse adubo químico, né? Nós estamos tentando fazer um trabalho de conscientização dos produtores para que não destruam a matéria orgânica do seu solo, que tentem conservar essa matéria orgânica, porque isso vai trazer inúmeros benefícios, inclusive, e é o benefício principal, a parte econômica, ou seja, ele vai perder menos dinheiro, né?
e pode até ganhar. Basta conservar a matéria orgânica do solo. Orlando, através de uma racionalização, nós podemos produzir mais com menos dinheiro. Exatamente, ou seja, se você conservar essa matéria orgânica do solo, você pode, em vez de aumentar a quantidade de adubo, você pode até diminuir essa quantidade de adubo, né? Para obter o mesmo efeito. Orlando, muito obrigado. O Centro-Oeste Rural está aqui à sua disposição para qualquer informação. Eu que agradeço. E para você que queira obter maiores informações sobre como cuidar do seu solo, você pode procurar o Dr. Orlando através do telefone 223-1508. Para você, uma boa noite e fique agora com o JBC segunda edição. Boa noite. Está começando o Centro-Oeste Rural. No programa de ontem você viu a importância da análise do solo, como é que se faz uma coleta para futura análise do solo e o que é uma análise do solo. Em continuidade com o Dr. Orlando Cavalcante de Castro, que é um especialista em química agrícola, nós vamos dar andamento a essa nossa informação sobre análise do solo. Dr. Orlando, aqui em Goiás, usa-se tanto Goiás quanto Mato Grosso, é muito comum o elemento fazer recuperação de pasto nessa época do ano. E o que nós percebemos é o seguinte, que o proprietário, ele adquire um calcário, sem, às vezes, fazer análise desse calcário, se é de boa ou má qualidade. Ele passa uma grade, 2 ou 3 gradagens no solo e incorpora esse calcário. Essa maneira não é muito correta, certo? Corretamente. O que ele deve fazer? Qual é o procedimento que o produtor, o agropecuarista deve fazer para recuperar uma pastagem? Em primeiro lugar, você deve fazer a análise de solo. Isso para você saber o que a terra realmente necessita. Se você jogar calcário ou algum outro adubo sem ter algum critério, você pode incorrer em certos erros que vão te fazer perder dinheiro. Quanto à incorporação do calcário, você deve, em primeiro lugar, arar, jogar a metade da dose. Joga a outra metade da dose e depois passa a grade, né? De preferência uma gradagem só. De preferência uma gradagem só, porque você evita pulverizar o terreno e compactar esse terreno, né? Quanto à análise do calcário, é muito importante, porque o calcário ele tem um termo que se chama PRNT. E esse PRNT é que nos fala a qualidade do calcário. E com base nisso, nós podemos até mudar as recomendações do insumo. Bom, isso significa dizer o seguinte, que hoje compra-se calcário, uma grande parte, a grande maioria dos agropecuaristas, compra calcário sem saber se esse calcário tem um determinado valor para mais ou para menos em qualidade. Então, ele adquire esse calcário, por exemplo, vamos dizer aí 2 toneladas. Porque ano passado jogou 2, ano retrasado jogou 2, o vizinho também, a mesma área, jogou 2 toneladas. Então ele acredita que aquelas 2 toneladas é suficiente para a reforma de pasto ou melhoria do solo dele. Na verdade, dependendo da qualidade do calcário, ele está comprando um calcário, às vezes, com essa PRNT bem inferior. Na verdade, às vezes ele poderia precisar de 4 toneladas, ou às vezes de 1 tonelada. Isso. Correto? É o que acontece com a maioria deles, né? Comprar um calcário sem saber, às vezes, a procedência. Certo. Vamos citar um exemplo numérico. Se você tem um calcário com 100% de PRNT e outro calcário com 50%. Com base na análise do solo, nós fazemos uma recomendação, tá lá, 1.000 quilos por hectare de calcário, tá certo? Se o calcário tiver 100% de PRNT, você pode aplicar aquele calcário tranquilamente que você não vai ter problema. Se o calcário tiver 50% de PRNT, você tem que dobrar essa quantidade para poder obter o mesmo efeito do calcário que tem 100% de PRNT. Certo? Quer dizer, muita gente está jogando dinheiro fora, prejudicando o solo, fazendo com que esse solo futuramente fique compactado e não surta o efeito
desejado. Exato. Aí o gasto é muito maior. Você tem que incorporar esse calcário corretamente, fazer a análise desse calcário, tá certo? E se instruir com um técnico para obter uma maior produção. Se você não fizer isso, você pode perder muito dinheiro ou então ganhar muito pouco. Doutor Orlando, ainda falta uma série de perguntas para nós fecharmos esse assunto. Correto. Mas, mais uma vez, o nosso tempo terminou. Amanhã nós vamos continuar. Estarei aqui. Amanhã você vai ver como você deve economizar um pouco mais de dinheiro na aquisição de fertilizantes. Centro-Oeste Rural fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Está começando o Centro-Oeste Rural. Você viu durante esses 2 dias a importância de se fazer uma análise, tanto do solo quanto do calcário que você vai utilizar. Você vai ver agora o que nós chamamos de ilusão, ou seja, é quando o agropecuarista coloca fogo em um pasto. Doutor Orlando, qual é a ilusão que o elemento tem quando ele coloca fogo no pasto? Ele espera o quê? Que esse capim saia de que maneira? Em primeiro lugar, boa noite. Quando você coloca fogo em um pasto, o capim costuma vir bonito, vir viçoso. Bem verdinho. Bem verdinho, né? Então, o agricultor tem a ilusão de que aquilo é o melhor para o seu solo. Isso não corresponde à verdade. A verdade é que, com o passar do tempo, o agricultor vai queimando a matéria orgânica desse solo, vai destruindo toda a vida microbiológica desse solo e, consequentemente, desertificando e até esterilizando esse seu solo. Com o passar do tempo, você simplesmente não consegue produzir mais nada nesse solo, nem o capim que você tinha no começo. Quer dizer, é o que acontece com a maioria de agropecuaristas aqui em Goiás, né? Exatamente. Os agropecuaristas vivem na ilusão de que queimar é o melhor, mas isso não acontece. Um outro fato interessante que muito pouca gente faz uso é a análise foliar do capim. Quer dizer, acredita-se que passa 1, 2 grades, deixa o solo bem pulverizado, joga calcário e joga a semente do capim. O que vai acontecer com esse capim, se fizer uma análise foliar? Bom, nós precisamos separar em 2. Em primeiro lugar, a análise foliar é um complemento da análise de solo. No caso do capim, ela visa a determinação dos nutrientes para que você formule um sal mineral específico para cada propriedade. Já a análise do solo, ela serve para nós adubarmos o solo visando o capim. Então a diferença básica entre as duas é essa. Você aduba o solo visando uma boa produção de massa verde e depois faz a análise do capim visando uma formulação ideal de sal mineral para a sua propriedade. Quer dizer, é uma outra coisa que acontece, o elemento... Não, eu vou comprar o sal mineral tal porque esse é o melhor. E nem sempre é o melhor. Tanto em qualidade quanto em quantidade. Porque através de uma análise foliar, você pode determinar qual é o sal que vai adequar aquele tipo de capim, que vai suprir as necessidades, né, que o animal está precisando, e às vezes dá-lo até em menor quantidade ao animal. Não é isso que acontece? É claro, cada capim ele tem uma composição diferente do outro, né? Se um capim tem mais nutrientes, é evidente que você vai reduzir a dose dos mesmos nutrientes no sal mineral, né? Orlando, qual é o conselho que você dá aos agropecuaristas em geral? O que você tem a dizer a eles em relação a esse assunto que nós já estamos falando hoje, já estamos hoje no 3º dia? Qual a sua recomendação? Que não deem tiro no escuro, que deixem de perder dinheiro, façam a análise de solo, tá certo? Uma análise de solo tem um custo muito baixo em relação aos benefícios que ela pode trazer, né? Tá ok. Orlando, muito obrigado. E qualquer novidade que você tiver,
o nosso programa está à sua disposição. Eu é que agradeço. Centro-Oeste Rural fica por aqui. Para você, uma boa noite. E se caso você deseja obter maiores informações, você pode procurar o Dr. Orlando através do telefone 223 1508. Uma boa noite e até amanhã.